Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos aí descansados após um feriado que imagino tenha sido bastante produtivo. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do registro de imóveis. Nós falamos desse tema, começamos a falar sobre esse tema na aula passada, cuidando dos princípios que regem o registro de imóveis. Falamos do princípio da publicidade, o princípio da força probante e o princípio da legalidade. Resta ainda examinar alguns outros princípios importantes que se aplicam ao registro de imóveis e também comentar um pouco sobre os principais atos que se praticam no registro imobiliário. Esse será o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar, portanto, examinando os princípios restantes que se aplicam ao registro de imóveis, a começar pelo princípio da territorialidade. Segundo esse princípio, para ter validade, o registro imobiliário deve ser feito na circunscrição imobiliária da situação do bem, isto para facilitar a pesquisa em torno dos imóveis. O princípio da territorialidade encontra-se explicitado no artigo 169 da Lei 6.015 de 73, a Lei dos Registros Públicos. Bem, vamos tentar explicar de uma maneira bastante didática. Não faz o menor sentido, em termos de se garantir publicidade à aquisição da propriedade imobiliária, permitir-se o registro de imóveis em comarcas, em circunscrições imobiliárias distintas do lugar onde o bem se situa. Se eu tenho um imóvel que se situa em Santos, o registro imobiliário desse imóvel deve ser feito em alguma repartição situada na comarca de Santos. Isso torna muito mais fácil a concretização da publicidade do direito real e, por conseguinte, torna muito mais viável a pesquisa em torno da situação dos imóveis situados no território da comarca. Não faria o menor sentido permitir-se que um terreno que se situa dentro do território do município de Santos fosse registrado, por exemplo, na capital do estado ou num cartório de registro de imóveis de Ribeirão Preto. Fosse isso permitido, para descobrir a situação de algum bem imóvel situado aqui no território do município de Santos, um eventual interessado na sua aquisição, ou mesmo um credor que recebe em garantia a oferta de um imóvel situado no território aqui de Santos, teria que pesquisar no estado inteiro para saber se o imóvel, por exemplo, está livre de outros ônus. Para descobrir, por exemplo, no caso de uma compra e venda, se aquele que está negociando com o comprador de fato figura como dono da coisa no registro. Então, nada mais razoável do que se exigir para a validade do registro imobiliário, que faz prova da propriedade em favor de quem ali se encontra nomeado, que o ato de registro seja praticado, seja efetivado numa repartição situada no mesmo território em que encontra-se a coisa. Como regra, o território de cada comarca corresponderá ao território da respectiva circunscrição imobiliária. Então vamos tomar como exemplo aqui São Vicente. São Vicente é uma comarca que tem
abrangido pela jurisdição dos juízes que ali judicam todo o território do município de São Vicente. O território do município de São Vicente corresponde à área de jurisdição dos juízes que atuam na comarca de São Vicente. O território do município de São Vicente, para fins de registro imobiliário, corresponde ao território da circunscrição imobiliária de São Vicente. Todos os imóveis situados no território do município de São Vicente devem estar registrados no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária de São Vicente. Essa é a regra. Mas, vocês sabem, toda regra comporta exceções. Por vezes, o território da comarca, que corresponde ao território do município onde se situa o imóvel, é extenso demais, né? O que poderia causar alguma confusão na efetivação dos registros imobiliários. Imagine uma cidade como São Paulo, né, em que existem mais de 10 milhões de habitantes e talvez mais de 1 milhão de imóveis passíveis de registro. Concentrar-se o registro de todos os imóveis da capital paulista, 1 milhão eu estou indo muito por baixo, talvez 10 milhões de imóveis, se contarmos, né, as unidades imobiliárias em condomínios edilícios, em edifícios, seria extremamente complexo e sujeito a uma série de equívocos se todo o registro imobiliário da cidade de São Paulo, da comarca de São Paulo, fosse concentrado num único cartório de registro de imóveis, numa única circunscrição imobiliária. Nesse caso, em que o território da comarca ou o número de imóveis situados na comarca é muito grande, a administração da justiça entende por bem promover a divisão do território da comarca em várias circunscrições. Em São Paulo, por exemplo, nós temos, eu não sei ao certo, mas seguramente pelo menos 10 circunscrições imobiliárias. O território da comarca de São Paulo, para fins de registro imobiliário é dividido em 10 regiões, em 10 circunscrições. Cada uma dessas circunscrições atrelada a um dos cartórios de registro de imóveis existentes na capital. Em Santos, embora tenha um território pequeno em termos de dimensão mesmo, propriamente dita, concentra um número muito grande de imóveis, porque aqui existe uma quantidade muito grande de edifícios que concentram inúmeras unidades autônomas. Visando racionalizar o serviço e evitar problemas com o excesso de imóveis, a administração da justiça decidiu já há muito tempo dividir o território da comarca de Santos para fins de registro imobiliário em 3 circunscrições, cada uma delas atrelada a um cartório de registro de imóveis. É por isso que na comarca de Santos nós temos 3 cartórios de registro de imóveis, cada um deles cuidando de uma parte do território da comarca, cada um com uma circunscrição imobiliária afeta a sua atribuição. Então, por exemplo, nós temos todos os imóveis que se situam entre a Ponta da Praia e o Canal 3 sob a circunscrição imobiliária a cargo do 2º cartório de registro de imóveis. Os imóveis situados entre o Canal 3 e o José Menino estão dentro da
terceira circunscrição imobiliária, que fica a cargo do terceiro cartório de registro de imóveis de Santos. Já todos os imóveis situados ali na região central, zona noroeste e aqueles da área continental do município, são todos concentrados na primeira circunscrição imobiliária a cargo do primeiro cartório de registro de imóveis. Sabendo disso, o cidadão que procura apartamento e encontra um imóvel do seu interesse, situado, por exemplo, na Epitácio Pessoa, entre o canal 5 e o canal 6, ele vai ao segundo cartório de registro de imóveis, cartório esse encarregado da segunda circunscrição imobiliária de Santos, onde se encontra situado o imóvel que ele procura, para obter uma certidão da situação desse imóvel e saber, primeiro, se está negociando com a pessoa certa, com o dono, e também se de repente o imóvel contém alguma restrição, algum gravame que limita ou restringe a propriedade que ele pretende adquirir. Já se o imóvel se situa no canal 2, ele vai ao terceiro cartório de registro de imóveis fazer a pesquisa. Então, assim, a regra é: o registro tem que ser feito dentro da circunscrição imobiliária em que se situa o imóvel. Normalmente, o território da circunscrição imobiliária corresponde ao território da comarca. Agora, em comarcas muito grandes, em comarcas com muitos imóveis, é possível que a administração da justiça divida o território da comarca em mais de uma circunscrição imobiliária, cada uma delas sob, entre aspas, a jurisdição de um dos cartórios de registro de imóveis situados naquele local. Ok? Outra hipótese em que nós temos excepcionalidade ocorre naquelas cidades muito pequenas, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vale do Ribeira ali, Litoral Sul, Vale do Ribeira. Você tem a cidade de Itariri. A cidade de Itariri tem, se não me falha a memória, aí, pouco mais de 10 mil habitantes, entre 10 e 20 mil habitantes. Se alguém for de lá e eu estiver errado, por favor, me corrija. Não se justifica, sob o ponto de vista até econômico, a criação de uma circunscrição imobiliária que abranja exclusivamente os imóveis situados dentro do território de Itariri. A população é muito pequena, não há muitos imóveis registráveis naquele local. Há muitos imóveis rurais compostos de grande área de terra. O que faz a administração da justiça nesse caso? Concentra o registro dos imóveis situados dentro do território de Itariri no cartório de registro de imóveis de Peruíbe. Peruíbe é uma comarca, né? E tem uma circunscrição imobiliária que ultrapassa os limites do seu próprio território, abarcando também o território do município de Itariri. Então, para fins de registro imobiliário, Peruíbe e Itariri compõem uma única circunscrição imobiliária. Então, se você quiser procurar quem é o dono de um imóvel situado em Itariri, você deverá ir ao cartório de registro de imóveis de Peruíbe, porque em Itariri, por conveniência da administração da justiça, porque talvez do ponto de vista econômico não seja viável a criação de um cartório naquele local, todos os imóveis situados no âmbito daquele território estão vinculados ao registro de imóveis de Peruíbe. Ok? Espero que tenha ficado claro isso.
próximo princípio, o princípio da continuidade, né? De acordo com esse princípio, somente se admite o registro de um título se a pessoa que nele aparece como alienante é a mesma que figura no registro como o seu proprietário. No registro imobiliário não pode haver quebra de continuidade. Não é possível que alguém registre um determinado título que lhe assegure a propriedade imóvel se esse título não houver sido outorgado por aquela pessoa que atualmente figura como dona na repartição. Então, eu não posso, se quem figura como dono no registro de imóveis é o João, eu não posso pretender o registro de uma escritura pública outorgada pelo Pedro. Só será registrável o título translativo se a pessoa nele indicada como alienante for aquele que figura como dono no registro. O que acontece muitas vezes na prática? O dono é o João. O João fez um contrato de gaveta com o Pedro e transferiu a posse daquele imóvel ao Pedro por força daquele contrato de gaveta. O contrato de gaveta nada mais é de que um contrato de cessão de direitos que não se presta à transmissão da propriedade porque não observa as formalidades legais exigidas para essa transmissão. Vocês sabem que requisito de validade de um contrato de compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos é que ele seja lavrado sob a forma de escritura pública. Se eu tenho um instrumento particular de compra e venda envolvendo um determinado imóvel, a celebração desse ajuste produz apenas o efeito, caso seguida da entrega das chaves da coisa ao comprador, de lhe transmitir a posse da coisa. A propriedade jamais poderá ser adquirida a partir deste contrato, porque esse contrato não constitui um título registrável, porque esse contrato de compra e venda carece de um requisito formal de validade, que é a sua outorga sob a forma de escritura pública. Muito bem. O João, proprietário no registro, vendeu para o Pedro através de um contrato de gaveta, um instrumento particular de compra e venda. Pedro pagou o preço certinho para o João, João recebeu todo o dinheiro, mas Pedro, por não ter um título registrado, não registra a aquisição. Portanto, para todos os efeitos legais, artigo 1245, que nós já estudamos na aula passada, quem se presume proprietário é o João, porque é aquele que ainda figura no registro como tal. Depois de algum tempo, Pedro resolve passar em frente o imóvel. Ele resolve alienar o imóvel para mim, para o Fábio. Só que o que acontece? Pedro me oferece o bem, mas diz, olha, eu não sou proprietário perante o registro. Eu tenho a posse da coisa, eu fiz um contrato de gaveta, paguei o preço, está aqui os recibos que o João me outorgou, mas eu não posso te garantir que você vá transferir a propriedade para o seu nome, porque o que eu tenho é apenas a posse. Fábio, em princípio, não se importa, e eles resolvem fazer um negócio. E até fazem um negócio por escritura pública, né? Porque não há nenhum problema em si fazer um negócio por escritura pública. A escritura pública é apenas a forma como a cessão de direitos ocorre.
Se Fábio for tentar registrar essa escritura pública no CRI, esse título será devolvido. E será devolvido justamente porque não há continuidade. Porque o oficial, ao examiná-lo, verificará que aquele que figura como alienante no título apresentado não é a pessoa que consta como proprietário no registro. Se o Fábio quiser outorgar aquela escritura, quiser ter registrado aquela escritura outorgada pelo Pedro, Pedro vai ter que obter uma escritura outorgada por João. Primeiro vai ter que registrar a escritura outorgada pelo João, para aí sim, na sequência, outorgar a escritura para o Fábio, para que o Fábio possa registrá-la. Porque assim não haverá quebra de continuidade. João era dono, transmitiu para Pedro, que registrou o título, que posteriormente transmitiu para Fábio, que registrou o título. Não há como registrar uma escritura que é outorgada por alguém que não figura como proprietário da coisa no registro, sob pena de quebra de continuidade. Ok? Próximo princípio. Princípio da prioridade. Né? Esse princípio nós já falamos na aula passada quando tratamos da legalidade. De acordo com esse princípio, tem prioridade no registro do título aquele que o apresenta primeiro no cartório de registro de imóveis. A prioridade é assegurada pela chamada prenotação. Se mais de um título translativo do mesmo imóvel for apresentado a registro no mesmo dia, será registrado, ou pelo menos será examinado para fins de registro, aquele que tiver sido prenotado no protocolo em primeiro lugar. A prenotação, que garante a prioridade, nós falamos, ela produz efeitos por 30 dias. Né? Então, se o título for devolvido por algum motivo pelo oficial, em função de não atender alguma das formalidades legais, terá o interessado o prazo de 30 dias contados do ingresso do título no registro para suprir eventuais faltas ou mesmo requerer a suscitação de dúvida a fim de que o registro seja feito por determinação do juiz corregedor. Ok? Próximo princípio. Princípio da especialidade. Esse se encontra no artigo 225 da Lei de Registros Públicos. Né? De acordo com esse princípio, para ser registrado, o título deverá conter uma minuciosa individualização do bem. Né? O título deverá apresentar todos os dados geográficos corretos da coisa, onde ela de fato se situa, as suas metragens, as suas confrontações e as suas características principais. Exige-se essa minuciosa individualização para que confusões envolvendo propriedades não ocorram e, com isso, causem prejuízos aos seus respectivos titulares. Então, por exemplo, isso é muito comum acontecer na prática. Eu tenho um lote de terreno situado em Bertioga. Está lá registrado no meu nome, tudo certinho. Quando eu comprei o lote de terreno, não havia nenhuma construção nele erigida. O lote de terreno estava vazio. Aí, depois de um tempo, eu resolvo construir uma casa de praia ali naquele local. Ergo lá um sobrado, 3 quartos, cozinha, sala, 2 banheiros, uma piscina nos fundos, uma edícula. Tudo isso também regularmente com autorização da Prefeitura de Bertioga. As taxas todas pagas, alvará de construção, tudo certinho. Bem,
Feita a casa, o imóvel se valoriza bastante e eu resolvo vendê-la, né? Procuro um comprador, o comprador verifica que de fato eu sou proprietário no registro de imóveis e nós resolvemos celebrar uma escritura de compra e venda daquele terreno, daquela casa que foi construída no terreno. Muito bem. Na escritura de compra e venda do terreno, o imóvel é perfeitamente descrito. É o lote 5 da quadra 10 do loteamento Jardim Bertioga, com 10 metros de frente por 30 de fundo, contendo uma construção, uma construção de uma casa com 3 quartos, sala, banheiro, cozinha, 2 banheiros e uma edícula nos fundos. Tudo isso consta do contrato de compra e venda, né? O imóvel está minuciosamente descrito. Acontece que quando o título dá entrada no cartório de registro de imóveis, o oficial vai confrontar as informações do título com aquelas que estão anotadas no registro imobiliário, verifica que há uma incompatibilidade. De acordo com as informações constantes do registro imobiliário, no local só existe um lote com 10 metros de frente por 30 de fundos. O imóvel é descrito no registro imobiliário como um lote de terreno, lote 5 da quadra 10 do loteamento Jardim Bertioga. Não há menção alguma à construção existente no local. Isso porque o vendedor, a despeito de ter construído regularmente no seu lote, não averbou a construção no registro imobiliário. Então, há discrepância de informações. Enquanto na escritura menciona-se o lote 5 da quadra 10 com uma casa com 3 quartos, banheiro, sala, cozinha, edícula, no registro imobiliário não tem nada disso. Só o lote 5 da quadra 10. Né? Isso causa o quê? Confusão. O oficial pode se perguntar, mas espera aí, não tem nenhuma casa erguida no terreno segundo as informações anotadas aqui no registro de imóveis, que se presumem verdadeiras informações. Então será que não está havendo confusão? Restitua o título de volta, né? Isso aqui não dá registro, porque não existe, né, conformidade nas informações apresentadas. Nesse caso, para que haja o registro da escritura, antes vai ter que ser feita a averbação da construção, tá certo? Porque aquilo que está no título deverá corresponder exatamente àquilo que está descrito na matrícula do imóvel. Tudo bem? E por último, para a gente acabar, porque o vídeo está ficando já até um pouco mais extenso, o princípio da instância, né? Esse também é fácil compreensão. De acordo com o princípio da instância, não se admite que o oficial realize registros de ofício sem prévio requerimento da parte interessada. O oficial do registro de imóveis, nesse aspecto, equipara-se à figura do juiz, né? O juiz, para conhecer determinada lide, precisa ser provocado, né? Apenas excepcionalmente admite-se que o juiz deflagre de ofício a atividade jurisdicional. Isso ocorre no âmbito do processo civil, por exemplo, em alguns procedimentos especiais muito específicos, né, como, por exemplo, de registro de testamento, em alguns casos de inventário, que vocês vão estudar no ano que vem. Mas a regra em matéria de jurisdição é a inércia. É o princípio dispositivo. O juiz só atua quando provocado pela parte, né? A mesma coisa se dá no registro imobiliário. O oficial está proibido de atuar de ofício. O oficial, ainda que, por exemplo, no nosso... Citei a situação aí de Bertioga, do lote, que
foi nele erguida uma construção que não foi averbada no registro. Vamos supor, o oficial do registro de imóveis é vizinho ao lote onde foi feita a construção, que não foi averbada no registro. Por ser vizinho, conhecer o imóvel, um dia ele vai lá, por curiosidade, mexendo nos arquivos do cartório e verifica, peraí, o vizinho aqui não registrou a construção, não averbou a construção. A descrição do imóvel dele está lá, lote 5 da quadra 10 do Jardim Bertioga, e não se menciona nada a respeito da casa que está ali construída. Ah, a casa existe, então, peraí, que eu vou averbar aqui de ofício. Não, isso não pode ser feito. O oficial jamais pode atuar de ofício. Ele sempre precisa ser provocado. Do mesmo modo, o oficial não pode suscitar dúvida de ofício, né? Vamos imaginar, o oficial entende que falta uma exigência para que o título possa ser registrado, mas depois, pensando em casa, fala, mas será que é isso mesmo? É melhor eu consultar o juiz, né? Então, ele nega o registro, devolve o título e ao mesmo tempo suscita a dúvida para o juiz. Não. A dúvida será suscitada por ele se houver requerimento da parte interessada, daquele que teve o título devolvido. Tá bom? Então, oficial não atua de ofício. No próximo vídeo falaremos dos atos praticados no registro de imóveis.